Estamos no ar. Ok? Bom, boa noite, deputado, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo com a gente. Eu vou estar fazendo já essa abertura com o convidado aqui para nos acompanhar, o nosso próximo prefeito municipal, Maurício Moromizato. E a gente já começa aqui já com uma demanda, né? Já vamos falar um pouquinho aqui que não poderia deixar passar, que é o histórico da nossa relação. Eu gostaria muito que o nosso povo identificasse e a gente pudesse passar esse acolhimento que o senhor me deu, e não poderia, né, a gente tem que começar falando sobre isso, que é o nosso histórico, e o histórico, como que eu cheguei até o senhor, né? Eu cheguei até o senhor através do José Luiz Crasato, mais o Ari de Tremembé, que são pessoas que a gente jamais vai esquecer, que dedicaram o tempo todo para me levar várias vezes para São Paulo. Boa noite, Silvio. E cadê o deputado? Que eu não estou vendo mais. Vamos lá. Caiu aqui o deputado. Pode continuar, Vera. O Zaratini está voltando, gente. E é isso. Então, esse histórico começou assim. Eu tive a grande oportunidade, da primeira instância, não conhecê-lo, mas eu conheci o seu pai, que é a pessoa que eu vou amar para o resto da vida. Para mim, ele é uma pessoa que vai continuar muito vivo aqui nos nossos corações. Os ensinamentos dele eu vou levar para a vida também, porque muitas vezes, quando eu pensei em desistir, ele estava lá puxando a minha orelha, ele estava lá me abraçando, ele estava lá sem um pingo de preconceito com a minha condição de vida, com a minha falta de experiência, falta de conhecimento, com a ignorância, né, que a gente traz com a gente, vindo de uma periferia, representando um partido gigante como o nosso, buscando mais pessoas para nos somar, e o senhor nos acolheu com esse carinho gigante, né? E a gente tem que agradecer a todas essas pessoas. E também, né, não posso deixar faltar aqui que um dos abraços que me levou para o PT foi a ex-deputada Ana do Carmo, com sua simplicidade, com seu carinho, que também em momentos difíceis estava ali com a gente e que fez essa soma de dobra com o senhor, que deu um resultado maravilhoso. E também ao nosso saudoso Maurici, o Gerson Florindo, que me apresentou a Ana na época. E a gente, a partir de então, nós fomos crescendo a ponto de chegar até aqui e poder já perder o medo de falar numa câmera, né? Que é o nosso desafio atual, né? Como mexer com a tecnologia, como a gente se interagir agora diante dessa pandemia toda, né? E o povo que vem com a gente, que é todo o pessoal que o senhor pode ter certeza que só fez aumentar aqui em Ubatuba, que nos assessora. Cada dia eu ganho mais um, e isso está me deixando extremamente feliz, né? E no decorrer da nossa conversa, nós vamos faltando outras coisas, porque o meu zap aqui está picotando de gente querendo fazer pergunta. Vou passar a palavra para o senhor fazer sua apresentação e depois eu já passo em seguida para o Maurício e a gente vai para as perguntas. Pode ser? Seja bem-vindo, deputado. Vamos lá. Bom, boa noite, Vera. Boa noite, Maurício. É um prazer a gente poder participar aqui dessa live com vocês. Eu estou com uma precariedade aqui na internet. Estou falando pelo telefone celular, então às vezes toca o telefone e interrompe aí a nossa live e eu tenho que voltar de novo. Mas, por enquanto, vamos tocando o barco. É muito bom a gente estar com vocês aqui para falar um pouco da política, falar um pouco da situação do nosso país, que não está nada fácil, né? Nós estamos com um governo irresponsável, para dizer o mínimo, né? Um governo que abandonou o país à própria sorte. Veja vocês, nós estamos há 2 meses sem ministro da Saúde, numa situação de pandemia, onde já morreram 70 mil pessoas quase. Quer dizer, é uma situação calamitosa. Muitas cidades, a pandemia está muito forte. Eu estava falando agora há pouco com o pessoal de Hortolândia, lá na região de Campinas, e a situação lá ficou uma loucura.
Hortolândia tem 10 vagas na UTI, tem 45 pessoas em UTI improvisada. Então, é uma coisa muito ruim o que está acontecendo no Brasil e a consequência econômica e social, né, que o governo também não se preocupa. Nós estamos com 20 milhões de desempregados no Brasil. 20 milhões. E o governo vem e fala, não, eu vou colocar o auxílio emergencial só mais 2 meses, né? Achando que essa crise econômica vai se resolver em 2 meses. Quando nós todos sabemos, todos os economistas sabem, que ela vai continuar pelo menos até o final do ano. Então, a gente tem lutado muito, Vera. A gente tem lutado muito lá em Brasília, né? E o PT em todo o país tem lutado para que a gente consiga garantir saúde, emprego e renda para o povo brasileiro, né? Nós conseguimos agora, há poucos dias, adiar as eleições, né? A turma do Bolsonaro queria prorrogar o mandato dos atuais prefeitos, mais 2 anos para esses prefeitos e vereadores. E nós lutamos muito para não deixar prorrogar e adiar a eleição. Adiamos do dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro, né? Então, praticamente aí 45 dias de adiamento. E isso vai ser muito bom, porque vai permitir que a gente possa fazer campanha, não do jeito que a gente fazia antes, que era fazendo reuniões, mas vamos poder visitar as pessoas a hora que a pandemia reduzir um pouco, vamos poder conversar mais na rua, vamos poder trocar ideias. E para nós do PT isso é fundamental. Nós somos um partido que nasceu no contato com o povo, ali, olho no olho, porque nós do PT, nós estamos continuando, depois de tudo que fizeram contra nós, nós continuamos vivos porque o povo brasileiro acredita no PT, sabe que o PT está do seu lado, né? É isso que nos garante. Você vê aí tantos partidos que estão se acabando. O PSDB está se acabando, o PMDB está se acabando, são partidos que estão indo para a lata de lixo da história. E o PT não, está firme e forte na luta, e eu muito feliz aqui de estar com você e com o Maurício, que foi nosso prefeito e vai ser de novo nosso prefeito, tenho certeza. Se Deus quiser. Maurício, a sua né, rápida apresentação, por favor, seja bem-vindo. Bom, obrigado, Vera. Um abraço para você, minha querida, com muito orgulho aí de ter você como companheira de chapa, né? A gente sabe que uma eleição municipal, ela se faz em conjunto, principalmente no PT, né, Zaratini, em que a chapa de vereadores leva o candidato a prefeito e o candidato a prefeito empurra os vereadores num círculo muito virtuoso, que é o que a gente vai fazer esse ano aqui, né, Vera? Estamos conversando muito de fazer isso. E, Zaratini, um prazer estar aqui contigo. É a primeira live em que publicamente eu e a Vera aparecemos referendados pelo PT, pelo encontro municipal do PT, que foi ontem. Então, ontem no encontro municipal do PT, referendou a indicação da executiva de que eu sou o pré-candidato a prefeito. O professor Domingos, que já foi nosso vice-prefeito, foi um dos melhores vereadores da história de Ubatuba, professor, intelectual, caiçara, poeta, é o nosso vice. E entre os candidatos a vereadores, a Vera também é pré-candidata a vereador. Muito agradecido de estar aqui, viu, Zaratini, de estar com você, que sempre apoiou no mandato. Para os que estão nos assistindo, que ainda não conhecem o Zaratini, que são de Ubatuba, o Zaratini é um deputado de larga experiência, nos ajudou muito aqui no nosso mandato, com apoio político lá em Brasília, com emendas parlamentares aqui, que era onde a Vera atuava, como na área de infraestrutura. E a gente conta com você, Zaratini, mesmo nessa campanha que vai ter pouca rua, mas a gente sabe que pode contar contigo aqui nesse apoio político, e se liberar para visita, essas coisas, você vai ser muito bem-vindo aqui conosco. E para quem não conhece também a questão do Zaratini, nessa questão política, né, o Zaratini é um nome de muito peso, foi pré-candidato a prefeito em São Paulo agora, num processo de união com o PT, ele
retirou a candidatura das prévias, mas para nós, viu, Zaratini, acabou sendo bom que você não seja o candidato, porque sobra tempo para nos apoiar, né? Sobra tempo para correr o Estado, sobra tempo para ajudar. E aqui nas cidades pequenas, um apoio significa muito. E nós aqui em Ubatuba, como pré-candidatos a prefeito, já tendo a experiência, o que a gente tem para colocar para quem está nos assistindo é exatamente que essa realidade que o deputado acabou de falar, de um cenário de dificuldade, de crise, pelo menos até o final do ano, mas que com certeza vai ser uma recuperação também difícil, né? Principalmente nesse momento em que o Brasil está desacreditado no mundo, está sem política, sem proposta para recuperação, vai ser muito importante a gente ter apoio político dos nossos parlamentares, mas construir o que nós estamos fazendo aqui em Ubatuba, um plano de governo baseado no desenvolvimento local, Zaratini. E aí nós vamos para uma experiência que você tem vivência, porque uma das coisas que nós vamos propor aqui vai ser a questão do desenvolvimento local baseado em territórios e com economia local, e uma delas vai ser a questão de buscar os métodos de financiar a tarifa zero no ônibus, pelo menos regionalmente. Proposta do PT de São Paulo, você foi secretário de transportes aí em São Paulo, então, nesse momento, tanto da questão ambiental, da questão de sustentabilidade, como pela questão social, é uma das questões e que é a sua praia, né, Zaratini? A parte de transporte, de mobilidade, é uma das praias que você atua. Portanto, vai ter a contribuir também com esse apoio do que a gente está construindo aqui para apresentar para a população. Então, uma boa noite para todo mundo. Valeu. Excelente fala, Maurício, é verdade. Microfone, velho. Como... Meu microfone está aberto, não estão me ouvindo? Tá legal, tá ouvindo. Tá, ok. Zaratini, eu gostaria de ressaltar aqui as suas emendas destinadas para Ubatuba, que muito nos ajudou na questão da guarda municipal, que não tinha roupa, não tinha comunicação de forma alguma. Eles são muito gratos esse seu apoio, e a gente foi muito feliz, e eu acho que quem tem mais que agradecer mesmo aqui é a população de Ubatuba. Em nome deles, eu estou fazendo esse agradecimento ao senhor, com relação também à caminhonete que veio para a saúde, que muitas pessoas que moram em bairros longe, que carro comum não sobe, e isso hoje faz com que os paramédicos possam atender essas pessoas, graças à sensibilidade do senhor e à credibilidade de disponibilizar a fazer esse apontamento justo na defesa da nossa cidade, nos lugares onde realmente a população de fato está precisando. Tá? Muito obrigado mesmo. Também quero dizer para o senhor que a tal Rua das Promessas está saindo, tá? A rua está quase finalizando, e assim por diante. O senhor jamais deixou de fazer pela nossa cidade, somando aí praticamente 795.200, ou melhor, 800 mil reais o senhor empenhou para a nossa cidade. Então, com certeza, não foi pouca coisa. Eu sou muito grata a isso. Eu acredito que Ubatuba, ela também tem que conhecer as pessoas que investem no bem-estar dela, e em nenhum momento o senhor me exigiu que tivesse isso, que tivesse aquilo. Simplesmente o senhor me disse: Vera, tenho isso aí para vocês, aponte. Muito obrigado, Zaratini. E agora, para ser um pouco mais rápido, nós temos aqui várias perguntas para fazer, e eu vou pedir para o senhor, se o senhor pode responder algumas aqui, por favor. Nós temos aqui a pergunta do Paulo Chacon, ele é do bairro da Silope Centro. Ele até faz ele pergunta que, na sua opinião, né, caso a nossa candidata Vera Verão sendo eleita, na sua opinião, quais as ações prioritárias deverá implementar no início do seu mandato? Eu vou fazer a rodada de perguntas e depois o senhor responde, por favor. Nós temos também uma pergunta aqui do centro da cidade, mais uma do centro, que é do João Terra, nosso artista maravilhoso aí. Vamos lá. Qual o plano do PT para lidar com as difamações e imagem errada criada pela mídia e oposição num período tão curto até a eleição? Essa é a pergunta do João, veja se entendi. Nós também temos uma outra pergunta da Ângela Terra.
o plano para o período de pandemia. Como lidar e o que fazer? Responda essas 3, porque senão o pessoal não vai parar aqui Tá legal. de mandar. Vamos lá, então. Bom, eu acho que a Vera ganhando essa eleição, e ela tem tudo para ganhar, né? Ela tem que apresentar uma série de propostas que sejam importantes aí para a cidade. O Maurício falou uma coisa que eu gostei, que é um plano de desenvolvimento local. Isso é muito importante. Nós estamos no Brasil com 20 milhões de desempregados. A juventude, jovens de 18 a 29 anos, 50% estão desempregados. E é justamente nessa idade, entre 18 e 29 anos, que o jovem deixa de ser adolescente e vira adulto. E é quando ele se casa, quando ele começa a ter filhos. É exatamente nesse período que ele precisa ter emprego. Bom, mas tem uma dificuldade. Nós temos as empresas, grandes empresas, estão diminuindo seus empregados, né? Então, qual é a solução? A solução é a geração de emprego através dos empreendedores. Nós temos que ajudar o empreendedor, né? Aquela menina que quer abrir um salão de cabeleireira, manicure, aquele rapaz que quer abrir uma oficina. Eles precisam de algum crédito pequeno, muitas vezes R$5.000, R$10.000, coisa pouca para ele começar o negócio. Então, eu sei que a Prefeitura de Ubatuba talvez não tenha todas as condições de atender todos esses pequenos financiamentos, mas talvez consiga uma parte, talvez consiga promover algum encontro de apoio com alguns empresários, de contratação de serviços locais, né? Porque a gente também tem que fazer com que as pessoas consumam no próprio município, né? Então, por exemplo, por que o camarada tem que comprar fora, se ele tem no município? Tem que promover esse comércio local para girar o dinheiro na própria cidade. Ubatuba, talvez esteja enganado, Maurício, mas vai começar, ou já está começando a receber royalties do petróleo e do pré-sal, né? Talvez esse recurso seja importante exatamente para formar um fundo, né, para financiar esses pequenos negócios. Eu não sei se é essa a ideia do Maurício, eu estou chutando aqui, mas eu acho que a Vera pode ajudar nisso. A segunda questão é em relação a essa questão do PT. Olha, gente, o que nós temos que fazer é o que a gente sempre fez, lutar pelo povo. E o povo sabe que o PT está ao seu lado. Então, como é que nós vamos mudar essa imagem? Desde 2005 que a direita vem atacando o PT. Olha, são 15 anos de porrada no PT. E o PT continua vivo. Por quê? Porque na hora que precisa, tem lá o governo do PT, tem o militante do PT, tem os sindicatos que são ligados ao PT, e nós vamos continuar fazendo isso. Aí nós vamos vencer pela nossa persistência, né? Então é isso. Tinha mais uma terceira, né, Vera? Qual era a terceira? Deixa eu ver aqui deixa eu rodar o meu... Ah, é verdade. Temos aqui uma relacionado à pandemia, né? O que nós vamos fazer pós-pandemia? Pós-pandemia. Que é um dos nossos maiores desafios, né? Pós-pandemia, nós vamos ter um grande desafio pela frente, porque nós vamos ter que melhorar o transporte público, que as pessoas não vão poder andar num ônibus lotado, nós vamos ter que espaçar mais as crianças nas escolas, nós vamos ter que melhorar o Sistema Único de Saúde. É um desafio imenso, e que vai depender muito do quê? Do governo federal. Infelizmente, nós dependemos do governo federal, né? Dependemos desse irresponsável que está lá no governo federal. E ele não está nem aí com o povo brasileiro. Por isso que eu digo, cada dia que esse Bolsonaro fica no governo é um prejuízo a mais para o povo. E isso, né? Por isso que nós temos que dizer o fora Bolsonaro. Nós temos que juntar o povo e afastar do governo esse camarada, fazer o impeachment dele. Essa é a verdade. Tá bom? Tá ótimo, deputado. Maurício vou quer só falar. finalizar a pergunta. Maurício Eu quer também falar. tenho uma pergunta para o Maurício.
Tem pergunta para o Maurício. Olha aí, ó, Maurício. Vamos lá, agora é a sua vez, hein? Olha. Aqui tem uma pergunta vinda do Ipiranguinha. Eles querem saber quais os seus principais projetos para o seu, se Deus quiser, o seu novo mandato. Estamos construindo ainda, mas eu quero comentar, vou responder a do Ipiranguinha, mas antes disso, para não perder o raciocínio em cima da questão do que o deputado Zaratini colocou aqui, eu não ouvi todas as respostas, porque meu sinal caiu aqui. Mas, Zaratini, essa questão da economia local que nós estamos pensando é um conjunto de projetos, inclusive baseado numa experiência muito rica de governo do PT, que é a de Maricá. Nós não temos os royalties igual Maricá tem, a gente recebe royalties aqui, mas Ubatuba e Peruíbe, se eu não me engano, são os patinhos feios dos royalties no litoral paulista, são os que recebem muito pouco em relação aos vizinhos. Mas nós estamos preparando, e nesse projeto de desenvolvimento local a gente deve colocar, para essa questão do financiamento, a gente deve começar com a questão de banco comunitário, conversar a respeito disso, de moeda local, exatamente para a circulação interna do recurso, e a gente está formatando essa questão que vai ser também territorializada. Você conhece Ubatuba, é frequentador das praias de Ubatuba, né, Zara? Queria ser mais, eu queria ir mais aí. Queria ser mais, é verdade. Aqui cada um gosta de um lugar. A última vez que eu encontrei o Zaratini foi lá no Puruma, né, Zaratini? Encontramos aqui uma vez. Mas, inclusive por conta de ser um território muito extenso, são 100 quilômetros de fronteira a fronteira, então vai ter que ser modelo de desenvolvimento local regionalizado dentro da cidade, porque são características diferentes, Zaratini. Mas nessa questão da pandemia, eu queria colocar duas coisas, Zaratini, para você colocar no radar seu aí. Primeiro, na questão do pós-pandemia, mas que já está acontecendo. Na questão do fortalecimento do SUS, eu tenho que além da gente de ter que, a questão do limite, do teto de gastos ter que ser, mas que os deputados já comecem a pensar que vai ter que ter um recurso maior para as prefeituras, de alguma forma, ou vai ser uma dificuldade aqui, mas dentro do SUS vai ter que ser dado um incremento à saúde mental, Zacarini, viu, Zaratini? Isso está mexendo com as pessoas, essa pandemia, eu sinto que é uma panela de pressão, o fato das pessoas estarem em casa, juntando com essa ansiedade de não saber até quando vai durar o auxílio, o trabalho, a questão de muita convivência, e a minha experiência como profissional da saúde, que foi quem implantou aqui o CAPS e o Centro de Reabilitação em Álcool e Drogas, é que é um caldeirão prestes que está já com alto grau, aproximando da fervura, e eu acho que vai ter que ter uma política federal de apoio em relação a isso, que os deputados fiquem atentos. E a segunda coisa para colocar no radar, você era o único deputado que eu não tinha falado a respeito disso ainda, na visão de prefeito. É preciso fazer muita pressão, porque tem o auxílio para o baixa renda, tem o crédito para quem está endividado e as questões de afastamento dos funcionários, mas profissionais liberais empregadores, os profissionais que empregam pessoas, mas que são CPFs, tá? No caso da minha área, que é da saúde, mas também tem pequenas oficinas, os próprios autônomos, igual cabeleireiros e tal, e mais as micro e pequenas empresas, não tem crédito, não tem dinheiro. Está todo mundo estourado no cartão de crédito, está todo mundo com boleto atrasado, está todo mundo se virando porque estão acabando, e os bancos simplesmente não oferecem nada. Nada. Verdade. Entendeu? Não oferecem. Verdade, entendeu? Eles simplesmente... Maurício, nós aprovamos um programa de crédito para os micro e pequenos empresários, né? E o governo liberou dinheiro para os bancos, mas os bancos continuam exigindo as mesmas coisas que exigiam antes da pandemia. Então, o camarada tem que estar em dia com os impostos, não pode estar devendo nada, tem que dar garantia. Como é que um microempreendedor vai dar garantia? Ele é uma pessoa física, você falou bem, ele é praticamente uma pessoa física. Então, os bancos, nós estamos agora
levantando uma outra bandeira, que os bancos oficiais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, façam diretamente esse financiamento sem essas exigências, né? Sem essas exigências. O governo quer privatizar o Banco do Brasil e quer privatizar a Caixa. Imagina você, se tivesse privatizado a Caixa, como é que distribuiria o dinheiro do auxílio emergencial? Pois é, exatamente. Nunca chegaria, né? Então, agora nós queremos mais. Nós queremos que a Caixa e o Banco do Brasil financiem diretamente o pequeno empresário, né? Para que não tenha essa burocracia, essas exigências, o governo atenda diretamente. Mas o Bolsonaro e o Paulo Guedes não são mole, não. Não são fáceis, não. Muito difíceis, muito difíceis. Mas eu acho que precisa externalizar isso, viu, Zara? Porque o que eu vejo nos bancos e das conversas que eu tenho é o seguinte: quem está inadimplente, os bancos não querem oferecer coisas vantajosas, porque eles estão, na verdade, esperando os que estão adimplentes também entrarem, para também ficarem devendo juros, porque a hora que ele oferece para o cara que está precisando, o cara que está aqui, está adimplente, vai pedir a redução do financiamento também baseado nesses juros, ou vai renegociar a dívida com juro menor. Então, os bancos não querem, não têm interesse nisso. Você percebe isso? Eu estou conversando com empresários e tem que colocar os CPFs nessa, porque tem, assim, é uma categoria que tem muita gente trabalhando e fica simplesmente assim, sem amparo nenhum. Eu falo isso pela experiência dos colegas com quem eu estou conversando, que está difícil, mas tá ok? Bom, era isso. Sei que o senhor precisa sair, mas segura mais um minutinho aí para a gente, que nós temos uma pergunta, são muitas perguntas, a gente não vai conseguir responder todas agora, mas eu vou pedir para o pessoal, está sendo transmitido também pela minha página, fazem seus comentários lá, que com certeza a gente vai aí respondendo, não é isso? Maurício, tem uma pergunta aqui que é muita gente perguntando, que é a questão da Santa Casa. Né, com a questão lá do Covid, com retirada de médico, ninguém dá a informação correta e está em crise. O que você responde para esse povo? Porque tem muitas perguntas sobre isso. Eu acho que a resposta que eu tenho em relação ao procedimento da Santa Casa, eu acho que há uma grande falta de transparência das coisas que acontecem na Santa Casa. Eu conheço profissionais lá que estão preocupados, que estão comprometidos com essa questão do vírus, mas existe uma falta de transparência, tanto da prefeitura, como a prefeitura divulga os boletins, mas principalmente da OS que está lá dentro, no sentido de informar de maneira correta a estrutura que está tendo, quais são os profissionais, em responder esses questionamentos, responder essas perguntas que você está colocando aí, porque nem eu consigo ter essas respostas. Eu converso com algumas pessoas que estão lá dentro, está todo mundo receoso de ter uma explosão aqui em Ubatuba, que a gente, por enquanto, aumentou muito, mas está muito diferente de Hortolândia, que o Zarani colocou aí. Mas existe isso, e é uma questão assim, de falta de transparência que a gente está discutindo, inclusive, isso dentro do nosso plano de governo, de como a gente vai proceder com essa questão da Santa Casa, que é um hospital conveniado com a prefeitura, mas do qual a prefeitura hoje é interventora, mas não é a dona do hospital, né? Diferente da estrutura de ter hospital municipal. Tá ok? Ok, obrigada, Maurício, pela resposta aí para o nosso povo que está perguntando mesmo, uma das perguntas, muitas perguntas sobre o mesmo assunto, que é esse daí. Deputado, nós enfrentamos nós mulheres, nessa época, nós enfrentamos muitos desafios. Né, eu estou vindo aqui, né, fazendo esse enfrentamento, chegando a esse ponto de dar a cara a tapa aí para as próximas eleições. Sou pré-candidata a vereadora aqui. Eu sei que eu posso contar com o seu apoio, eu sei que eu posso correr para aí, que vocês estão sempre de portas abertas para nos acolher, tanto o senhor quanto também estou sendo muito bem acolhida pela deputada Marciali e sua equipe, que é outra bênção divina que foi indicada pelo senhor aí, pela sua equipe, e que muito me honra falar o nome de vocês e muito me privilegia, né, de estar junto com essa turma, com essa força toda. E eu quero perguntar para o senhor, nós temos aqui um grande problema com a nossa juventude, né, que se é muito nova, não tem experiência. Se passa dos 40, assim, que nem nós, nos 40 anos, não pode porque é velho demais.
o que o senhor tem programado aí para nós, mulheres, né, para as mulheres de luta, para as mulheres que precisam desse socorro, porque está sendo extremamente sobrecarregada com essa situação do home office, porque é filho gritando, é filho que estuda, o marido, é a campainha, é o telefone, e ainda é o trabalho. Então, ou seja, não fizeram nada para nos ajudar, não, meu amigo. Eu sinto muito, só aumentaram a nossa carga, que realmente está sendo muito difícil para muitas mulheres, e a gente precisa tirar uma estrutura de políticas públicas para a gente reverter esse quadro, e com menos sofrimento, porque isso é insuportável, viu? E aí a gente quero saber do senhor quais são as nossas possibilidades aí para que a gente possa estar trazendo aí uma secretaria de mulheres para Ubatuba. É isso mesmo, Vera. Você falou de um problema aí que é complicado, que é o problema das mulheres, né? As mulheres têm uma jornada dupla, às vezes até tripla, né? É muito difícil. Sim. E ficar em casa ainda, se tiver que ficar em casa, ela, o marido, os filhos, às vezes fica os pais, a mãe, o sogro, a sogra. É difícil pra caramba, né? Gerenciar uma casa desse jeito. É estressante, é estressante. E apesar da gente ver aí que muitas mulheres estão trabalhando, isso é uma coisa muito boa, estão trabalhando, mas os homens também não estão ajudando as mulheres em casa. O homem está lá, chega em casa, ele não lava a louça, ele não faz a comida, ele não limpa a casa. É duro, viu? Eu sei como é duro. E eu tô acompanhando aqui em casa, porque aqui eu tô enquadrado, viu? Tô enquadrado. Mas a gente tem que avançar nisso. É um avanço social. A questão do emprego, você falou, bom, emprego não tem para quem não tem experiência e não tem para quem tem mais de 40. Aí é um problema desse capitalismo que a gente vive. Vera, o capitalismo só valoriza quando a pessoa tem força para trabalhar, para produzir. Quando a pessoa é muito jovem, eles não valorizam, porque não sabe trabalhar. E quando está mais velho, que já não tem a mesma força de quando era jovem, eles também desprezam, porque falam isso aí já é bagaço, então o bagaço a gente joga fora. Nós temos que criar uma cultura diferente, Vera. Nós temos que valorizar as pessoas, seja ela criança, jovem, velho, muito velho, tenha 100 anos. Nós temos que valorizar as pessoas, o ser humano. Essa cultura de que as pessoas só valem pelo que produzem é uma cultura genocida do capitalismo. Sem dúvida. E nós somos de uma outra cultura, a cultura humanista, daqueles que pensam no ser humano. O ser humano deficiente, ele é discriminado porque ele não consegue trabalhar como aquele que tem o corpo inteiro funcionando. Então, nós precisamos mudar isso no mundo. Então, esse é o papel do PT também. É um partido que tem que disseminar uma ideia da unidade, da humanidade, entende? Nós temos que ser esse partido. Por isso que a gente luta contra a discriminação, contra o racismo, a gente luta contra aqueles que querem superexplorar as pessoas. E isso que nós precisamos. Então, nós em cada canto, você como vereador, o Maurício como prefeito, e o Maurício já fez muito isso aí na prefeitura, né? Nós temos que combater essa visão atrasada, né? Nós temos que ter uma visão do futuro. As mulheres, os negros, os jovens, os idosos, todos fazem parte de uma sociedade, certo? E têm que ser reconhecidos como seres humanos. É isso que nós temos que fazer. Muito bem, deputado. O senhor falou que o Maurício fez muito por Ubatuba, ele fez sim. Ele conseguiu abrir aqui um contraturno que muito beneficiou as mulheres, que têm um lugar seguro para deixar as crianças, sabendo que estão sendo cuidadas, ela pode ficar tranquila no seu trabalho. Além de dar oportunidade para muitos jovens com relação a estágios, isso é uma característica do Maurício se preocupar também com as pessoas, inclusive o pessoal aqui de Ubatuba também. E a gente está orgulhosa mesmo de saber que nós estamos com pessoas comprometidas e que vai levar a sério esse projeto de vida, projeto para a vida, de vida e para pessoas, para a gente. Isso é muito importante ressaltar, porque a vida vale a pena. Muito obrigado pela sua participação, vamos fazer as considerações finais. E muito, muito honrada, muito agradecida por essa live. Mais uma vez, maravilhoso, estamos juntos. E eu gostaria de já pedir para o senhor, por favor, para suas considerações finais, em seguida o Maurício,
Olha, Vera, eu, em primeiro lugar, quero dizer, Maurício, faz um tempo que eu não vejo a Vera, viu? Estou vendo ela de novo hoje. Ela parece que remoçou. Eu não sei o que Sem essa mulher dúvida, fez. sem Acho que ela arrumou namorado aí. Não sei o que é, viu? Mas tá, ó, tá chique, viu? Tá chique. Obrigada. Parabéns, viu, Vera? E olha, esse espírito alegre seu aí, vamos botar alegria na campanha, né? Tanto na sua campanha como de vereadora, como na campanha do Maurício, né? Nós temos que transmitir essa alegria aí para o povo, dar esperança para o povo. O Brasil é um país tão bacana, um país tão bonito, tão rico, né? E nós não podemos ser um povo que sofre tanto. Então nós temos que gerar essa esperança no povo. A gente tem que ir com amizade, com alegria, né? E eu quero a Deus que eu queira, o mais rápido possível, dar uma chegada aí, viu, Maurício? E na praia aí, tomar uma caipirinha aí na praia, tá bom? Comer um camarãozinho, tá bom? Tá grande abraço, gente. Obrigado aí por essa oportunidade aí. Cumprimentar todas as companheiras e os companheiros aí de Ubatuba, certo? Dizer que a gente gosta muito aí do PT, a gente já fez muita reunião e vamos continuar comparecendo aí para outras reuniões. E força na campanha! Maurício? Bom, para os que estão nos assistindo aqui, eu quero deixar a mensagem aí de que nós precisamos ter esse estado de espírito que o Zaratini colocou aqui, porque a gente não pode se vergar ao que está acontecendo no governo federal, ao que estão fazendo com o Brasil. A gente é muito mais do que isso, né? Tanto aqui em Ubatuba, né, Zaratini, como no Brasil todo, a gente é muito mais do que essa questão de descaso com as coisas públicas. Tem um povo brasileiro que trabalha, que gosta de se divertir, que é alegre. Nós estávamos uma vez numa reunião aqui, Zaratini, há pouco tempo atrás, já nesse desgoverno, nós estávamos falando e que uma das pessoas da reunião, que acho que está até aqui, falou assim, o nosso lema de campanha precisa ser alegria vai voltar. Que é bem isso que você está falando, né? O povo brasileiro parece que entristeceu, se enraiveceu. A gente era o povo mais feliz, o povo mais otimista do mundo e, de repente, a gente passou por um estado de espírito de muito amargor e a gente precisa trazer isso. Acho que a campanha municipal de 2020 pode cumprir esse papel local para fazer uma base para a gente trazer essa alegria para o Brasil de volta. Então, eu acho que essa é uma das grandes mensagens. E quero agradecer, Zaratini, a oportunidade de você estar de novo aqui conosco, agora de uma maneira diferente, né, nesse novo normal, uma maneira virtual, mas muito próxima, para a gente poder estar junto aí, colaborando. Isso para a gente é extremamente importante. E deixar um beijo para a Vera, agradecer pelo convite. Você está certo, viu, Zaratini? A Vera está muito bem assessorada agora, por isso que ela está toda mais produzida, está muito mais bonita, mas também eu acho que vem junto com um grande preparo que ela tem. A Vera se preparou muito durante o nosso governo, aprendeu muito, e nesses 3 anos, depois que a gente deixou o governo, a Vera não parou de estudar, voltou, está terminando faculdade, aumentou a relação dela com o meio político, não só de Ubatuba, mas fora de Ubatuba, e isso trouxe para ela mais apoio, trouxe para ela mais gente do lado dela. Então a Vera caminha para ser uma grata surpresa, não uma revelação, porque isso todo mundo já conhece ali em Ubatuba, mas vai ser uma grata surpresa como votação em Ubatuba. Um beijo, Vera, para você. Abraço, Zaratini, um abraço para todo mundo aí que está nos assistindo. Eu que agradeço essa força, essa união. E vamos, o meu último pedido aqui, coisa nenhuma, né, que eu não vou morrer de jeito nenhum, eu sou semente, vou tomar cloroquina, vou viver para sempre. Vamos lá. Brincadeira, nem dessa perto. Gente, valeu, gente. Vamos deixar nossa solidariedade a todas as pessoas que perderam seus entes queridos nessa pandemia, que eles tenham força para sobreviver tudo isso, que infelizmente não podem abraçar os seus parentes, não podem dar o último adeus. Eu acho que isso foi o maior prejuízo que a sociedade levou, e a gente tem muito que orar, temos muito que fazer, e desejar para eles assim uma força interior muito grande, porque nós precisamos mudar isso, e nós temos que começar a mudar também através do meio ambiente, nas escolas, onde for preciso, para que a gente possa combater esses mal que vêm de formas biológicas, porque o resultado foi um escárnio geral.
E é muito triste isso, a nossa solidariedade a esse povo. Obrigada, obrigada e obrigada. E até a próxima. Um abraço, Vera. Tudo de bom. A vocês também. Valeu, gente.